Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa questão que está, na verdade, no centro de quase todo o debate político. E vão fazer isso guiados pela análise do filósofo Olavo de Carvalho. A pergunta parece simples, mas se prepare, porque a resposta pode virar de cabeça para baixo o jeito que a gente enxerga o mundo. Então, vamos direto ao que interessa. Quem é que, de fato, move as peças no grande tabuleiro da história? São os grandes líderes? São as massas? As nações? Ou será que é outra coisa? Porque sem uma resposta clara para isso, qualquer análise política fica, digamos, meio capenga. Essa aqui é a resposta que quase todo mundo já ouviu, né? É a premissa clássica do marxismo. A ideia de que a história anda por causa do conflito entre a burguesia e o proletariado. Parece simples, certo? Pois é exatamente aqui que a nossa análise começa a cutucar esse senso comum. E aqui vem a provocação central da coisa toda, e se a gente estiver baseando toda a nossa compreensão da história em cima de fantasmas, de entidades que na prática não conseguem tomar uma única decisão? Bom, vamos começar então a desmontar essa própria ideia de classe social como um ator, como uma coisa que age por conta própria. Será que uma classe pode de verdade fazer alguma coisa? Então, o ponto principal é esse, olha só. Uma classe tem milhões, dezenas de milhões de pessoas. É fisicamente impossível que toda essa gente se reúna para decidir qualquer coisa. O que acontece na vida real? Alguns líderes tomam uma decisão e dizem que estão falando em nome da classe. Mas espera aí, nesse caso, quem está agindo de verdade são esses líderes, não a classe inteira. E o mais curioso é o jeito como os tais interesses de classe são definidos. Segundo a análise, o interesse da burguesia não é algo concreto, que os burgueses de fato querem. É simplesmente ser o contrário do interesse do proletariado. E a mesma coisa do outro lado. O resultado? Duas entidades meio fantasmagóricas que só existem em oposição uma à outra, e não por desejos reais do mundo real. Para isso ficar mais claro, vamos olhar para um exemplo histórico que a fonte menciona. O que rolou com os trabalhadores europeus, o famoso proletariado. E isso aqui ilustra a questão perfeitamente. A teoria dizia que o interesse do proletariado era tomar os meios de produção, tomar as fábricas. Mas, na prática, o que aconteceu quando os trabalhadores começaram a ter salários melhores, previdência social, uma vida mais digna, eles simplesmente abandonaram, em massa, os partidos comunistas. O interesse real deles não era uma ideia abstrata, ideológica, era uma coisa bem concreta: ter uma vida melhor para si e para suas famílias. Certo. Então, se as classes não são os verdadeiros agentes, talvez a resposta seja o indivíduo. Certo, cada pessoa agindo por si. Bom, vamos ver por que essa solução também parece não fechar a conta. Vamos pensar um pouco na escala de uma vida humana. Na melhor das hipóteses, uma pessoa vive o quê? Uns 90 anos. É um tempo limitado, e isso tem uma consequência enorme na capacidade de alguém moldar a história. E, sendo bem realista, a janela de tempo em que uma pessoa pode de fato agir na história é ainda menor. Se a gente contar da maturidade até o comecinho da velhice, estamos falando de talvez uns 50, 60 anos de ação efetiva no mundo. O problema é o seguinte: os indivíduos morrem, e quando morrem, a ação deles termina. Se ninguém continuar o trabalho, o projeto morre junto. Uma história feita só dessas ações individuais seria uma coisa toda picotada, sabe? Uma série de começos e fins, sem aquela continuidade que a gente vê nos grandes processos históricos. Então tá, se não são as classes e também não são só os indivíduos sozinhos, como é que a gente resolve isso? A sugestão da fonte é que, em vez de sair procurando a resposta, a gente precisa primeiro fazer as perguntas certas. Essas são as três questões centrais, mas a abordagem aqui tem um pulo do gato. Para responder a primeira pergunta, a gente precisa antes entender a segunda. E para entender a segunda, a gente tem que decifrar a terceira. Então vamos começar de trás para frente, vamos começar pelo poder. O que é poder? Parece uma pergunta simples, mas ter uma definição bem precisa é a chave para todo o resto do argumento. Essa é a definição proposta, direta, clara e muito, muito funcional. Poder é a possibilidade concreta de fazer alguma coisa. E essa palavrinha aí, concreta, é a chave de tudo. Então vamos entender melhor essa diferença que é fundamental. Qual é a diferença entre uma possibilidade concreta e uma que é só hipotética, só uma ideia? Os exemplos da fonte são ótimos para entender isso. A possibilidade de virar a mesa aqui na minha frente é concreta.
A mesa está aqui, eu tenho a força necessária. Os meios estão ao meu alcance. Agora, a possibilidade de eu me tornar o próximo Papa, bom, não tem nada na lei que me impeça, mas eu não tenho nenhum dos meios necessários para isso acontecer. É só uma hipótese. Poder de verdade é ter os meios na mão. Ok, com essa definição de poder bem clara na nossa cabeça, vamos dar mais um passo e entender o que faz o poder ser especificamente político. E aqui está o ponto nevrálgico. O poder político não é só sobre a própria capacidade de agir. É sobre ter a possibilidade concreta de fazer com que outras pessoas ajam de um certo jeito. É a capacidade de influenciar, de determinar a ação dos outros. E tudo isso nos traz de volta à nossa pergunta original, mas agora com uma visão totalmente nova. Se o poder que move a história envolve determinar as ações de outros ao longo do tempo, e se nem as classes nem os indivíduos sozinhos parecem capazes disso, então quem realmente tem esse poder? Quem, afinal, é o verdadeiro agente por trás das grandes mudanças da história? A pergunta, como se vê, fica ainda mais interessante.